No primeiro episódio da série Musicalizando estabelecemos um conceito de música mais amplo do que aquele que pautamos em juízos de valor. Neste sentido, conceituamos a música como a organização consciente e proposital de sons, ruídos e silêncios. Agora, para podermos ampliar um pouco mais nossa compreensão da música que nos cerca, vamos explorar os elementos presentes na maioria das manifestações musicais produzidas no Ocidente. Em destaque, a mais gravada e reproduzida, a forma canção. Vamos iniciar distinguindo sons de ruídos, pois esta distinção é inexistente para a física. Graficamente, o ruído pode ser identificado pela irregularidade das ondas emitidas por sua fonte sonora, mas, neste caso, estabeleceremos arbitrariamente a identificação de som como nota musical, e ruído, como todos os sons que não sejam passíveis de afinação e que desta forma não constituam-se em nota musical. Dito isto, são três os elementos principais da música ocidental: a melodia, a harmonia e o ritmo. A palavra melodia remonta ao grego melôdia, que significa canção. Ela consiste numa linha de notas dispostas em sequência, que se relacionam reciprocamente ao formar uma linha temporal. Sua construção se dá a partir do parâmetro da altura e das escalas musicais. Escala, palavra originária do latim scala, que significa escada. Lembrando da propriedade física do parâmetro da altura, fica fácil compreender a relação, já que as notas musicais consistem em frequências específicas de sons que, colocadas em sequência, formam uma escada sonora. Vamos escutar a escala natural mais conhecida, a de Dó maior. Nela temos a seguinte sequência. Escutamos a forma ascendente da escala, do Dó mais grave ao mais agudo. Agora a forma descendente e em seguida as duas formas. São 7 as notas musicais naturais. A elas somam-se 5 notas não naturais, aquelas sinalizadas com bemol sustenido. Essas 12 notas podem se repetir na forma mais aguda, alta, ou na mais grave, baixa. Quando isto acontece, identificamos como gama de oitava, pois, se contarmos as 7 notas da escala diatônica que ouvimos, mais a repetição da nota principal, do tom da música, teremos 8 notas. Esta repetição pode ocorrer em até 7 vezes e 1/4, o que resulta nas 88 teclas encontradas no maior modelo de piano para concerto. Após este total de 88 diferentes alturas, tanto para mais agudo quanto para mais grave, os sons que daí decorrem extrapolam a capacidade de discernimento sonoro de nossos ouvidos. As notas podem se repetir em diferentes sequências e diferentes alturas de som dentro do limite possível de gamas de oitavas. Neste sentido, assim como na linguagem verbal, é possível com um número limitado de alturas de sons fazer infinitas combinações de notas para formar melodias. Além disto, devemos levar em conta o processo histórico e cultural do Ocidente, pois as combinações sonoras que resultaram na forma canção decorreram de séculos de experimentos e estudos até o estabelecimento do que conhecemos como sistema tonal. Nesse sistema impera a escala diatônica, que divide os antigos modos gregos, jônio e óleo, em 2 modos, o modo maior e o menor. São 15 escalas maiores com suas escalas relativas menores. Por isso é comum escutarmos cantores solicitando, dentro das 16 possibilidades, um Dó maior, ou um Lá menor. O sistema tonal será assunto de outro episódio. De forma resumida, a melodia se concretiza numa linearidade temporal formada pela disposição sequencial de alturas de sons, as notas musicais. E como reconhecemos uma melodia? A melodia é o que dá identidade à canção, tanto que geralmente bastam poucas notas para reconhecermos a música. Escutemos estas 2 melodias.
duvido que não tenham reconhecido, mas caso alguém não, foram trechos das melodias de Atirei o Pau no Gato e o Hino Nacional. Vimos então que quando combinadas em sequência as notas podem formar melodias, mas todo mundo já viu e ouviu que mesmo de forma solitária o cancioneiro também produz e utiliza sons simultâneos. A isso chamamos de harmonia. Este elemento é formado por notas que soam em simultaneidade. Um exemplo são os acordes. Eles são a formação básica da harmonia, como tijolos na construção de um prédio. Este segundo elemento também depende do parâmetro da altura, pelos mesmos motivos que a melodia. A harmonia é formada pelo intervalo entre as notas musicais que são medidos em tons e semitons. Um tom equivale a 2 semitons. Numa gama de oitava, como temos 12 notas, teremos 12 semitons ou 6 tons inteiros. A combinação entre estes intervalos pode formar o que chamamos de consonâncias, do latim consonare, soar junto, e dissonâncias. Os intervalos consonantes são estáveis e podem soar de forma agradável, o que não acontece com os intervalos dissonantes. A escala melódica, aquela formada por notas em sequência, também é configurada na harmonia, porém com notas soando simultaneamente, como poderemos escutar agora. A esses dois principais elementos da música somamos um terceiro, que não depende do parâmetro da altura, mas do da duração, o ritmo. Formado com base na extensão dos sons e dos não-sons, é o ritmo que confere movimento à música. A palavra ritmo tem origem no grego ritmos, que significa tudo que flui, o que se move no universo. Na música, ele consiste num movimento regular em que os sons, incluído aqui os ruídos, são combinados em intervalos que podem ser fortes ou fracos, longos ou curtos. O ritmo é formado a partir da regularidade do pulso, batida constante que pode ser identificada contando a quantidade de repetições por minuto, o BPM. É comum relacionarmos o pulso da música à velocidade, pois quanto maior o BPM, mais rápida a música é reproduzida ou executada. Um instrumento comumente utilizado para medir o ritmo é o metrônomo. Ele funciona como um pêndulo marcando regularmente o pulso a partir da posição do contrapeso. Na atualidade é mais comum o uso do modelo digital. A organização dos pulsos em fortes, fracos e meio fortes determina o compasso da música. Na notação musical, ou seja, no registro gráfico dos sons, um compasso é a forma de dividir quantitativamente em grupos esses sons que são registrados com aquelas figuras que geralmente aparecem associadas à palavra música. No entanto, estas figuras se referem apenas ao ritmo da canção sem qualquer relação com a melodia e a harmonia. Fora da pauta musical, elas equivalem no máximo na sinalização das figuras de ritmo, que consistem em representações da duração de sons e silêncios. Existem 3 tipos básicos de onde decorrem todas as demais possibilidades na música ocidental. O primeiro é o binário, quando os pulsos são organizados em 2 batidas por compasso, sendo o primeiro forte e o segundo fraco. O ternário, no qual os pulsos são organizados em 3 batidas por compasso, sendo o primeiro forte e os demais fracos. O quaternário, em que temos agora 4 batidas por compasso, a primeira forte, a segunda e quarta fracas e a terceira meio forte. A combinação entre estas 3 formas de compasso e suas derivações formam, junto com os outros 2 elementos, o que conhecemos como gênero musical. Cada gênero tem um ritmo específico que o caracteriza. É possível ainda encontrarmos na bibliografia especializada mais alguns elementos além dos descritos. São eles: a forma, que consiste em como um material sonoro está organizado, e a textura, ou tessitura, que se define pela quantidade de melodias empregadas e como se entrelaçam. No próximo episódio, finalizaremos esta série tratando especificamente destes últimos elementos. Para isto teremos como pauta o sistema tonal e o conceito de escala diatônica e suas variações maior e menor.
Se chegou até aqui e gostou, deixe um like maroto para impulsionar o canal. Se conhece alguém que possa se interessar, então compartilhe. E você que chegou agora, se inscreva, pois isso é fundamental para que eu possa continuar desenvolvendo e expondo conteúdos de música. O canal segue no YouTube e Instagram. Um abraço e até a próxima.